Olá, o meu nome é Carla Xavier e hoje vamos falar especialmente para grávidas. E tenho como minha convidada a doutora Jacqueline Pigato. Obrigada, Jacqueline, para teres aceito o meu convite e participares aqui no meu canal, que é uma aventura que eu estou a iniciar agora. Quem é a Jacqueline Pigato? A Jacqueline Pigato é uma terapeuta e eu tenho aqui uma cábulazinha, peço desculpa, mas assim não me engano. E a doutora Jacqueline Pigato trabalha há mais de 13 anos com a terapia crânio-sacral. Conheceu profundamente a ciência da vida da doutora Eleonor Luzes. É reprogramadora biológica, o que faz dela uma autoridade nas questões da maternidade. A doutora Jacqueline Pigato estudou durante muitos anos o autor de referência mundial Peter Levine. Na descrição deste vídeo vamos deixar mais informação e terão a oportunidade de explorar um bocadinho o que a doutora Jacqueline Pigato já faz há muitos anos e como ajuda já muitas pessoas nesta matéria, especificamente da maternidade. Jacqueline, o que é que devemos dizer às futuras mães para terem atenção e no cuidado que devem ter para terem bebés saudáveis, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente e mentalmente, para virem crianças felizes e saudáveis a este mundo? Passo-te a palavra. Obrigada, Carla, pelo convite. Eu gostaria de te parabenizar pelo teu canal, por essa aventura que tu falaste, que se dedicou e vai se dedicar agora para iniciar, né? Parabéns. E parabéns pela escolha do tema. Esse é um tema que eu sempre considerei muito, muito importante, porque é o início de tudo, né? Escolho ter filhos, não escolho ter filhos, e qual é o critério? A maioria das mulheres costuma se organizar em quesitos financeiros na hora de ter filhos, o que eu acho muito importante e muito relevante, porque uma mulher que não tem o mínimo das suas necessidades organizadas e resolvidas quando ela vai ter uma criança, a preocupação que essa mãe tem com as suas finanças acaba inevitavelmente atingindo e afetando aquele feto e aquela criança, aquele adolescente, e ao longo da vida essa linha acaba não tendo fim. Então, a organização financeira, sim, eu acho que é bem importante, né? Mas eu diria, Carla, que é uma organização financeira no sentido assim: essa mulher de fato é feliz? Esse é um assunto muito profundo e que afeta muitas pessoas, principalmente nos dias que a gente tem vivido, né? Aqui no Brasil, a gente tem percebido muitos jovens com dificuldades gigantescas de se encontrar na vida, encontrar o propósito de vida. Existe um excesso de sensibilidade nesse jovem ao lidar com frustração e problemas. Esses jovens costumam, por exemplo, ter uma tendência de ter vários empregos em um curto período de tempo, porque eles se dizem não adaptados a esse mundo. Uhum. E existe ali também uma pequena revolta que surge, onde acontece um criticismo muito grande pela sociedade, por como o mundo está sendo conduzido. Mas, de fato, esse jovem, ele não está preparado emocionalmente, porque ele não foi preparado desde a vida intrauterina. Então, eu gostaria de começar entregando para os teus ouvintes e os teus telespectadores, né? Porque o YouTube acaba sendo um canal que é para quem visualiza, mas também é para quem coloca lá para rodar só escutando, né? Exato. O que eu vou dizer agora, Carla, é algo muito delicado e que a gente provavelmente vai ter muitas mães ouvindo. E eu não gostaria que isso que eu vou falar agora fosse recebido
de forma a que essas mulheres e essas mães se sintam culpadas, tá? Porque a culpa, ela é irrelevante aqui nessa nossa conversa. Eu acho que a gente precisa ter agora um nível de maturidade diferenciado para que a gente possa compreender como a gente conduziu, né? Se tem alguma mãe escutando que já tem filho, filho grande, filho com problema, para que essa mãe não se sinta culpada nesse processo. Eu precisei já falar dessa forma, porque assim vocês todas vão entender que nós não estamos tendo a intenção aqui de apontar culpados. Desculpa interromper. A nossa intenção aqui, e se não estiver errada, corrijo-me, é ajudar a Exato. desmistificar, a tirar a culpa e ajudar as mães a serem o melhor possível Exato. para os seus bebés que vêm, que vão nascer. E, portanto, não estamos a apontar o dedo, estamos a ajudar. O nosso papel Exato. aqui é de ajuda. Bravo, perfeito. Porque quando eu trago esse conteúdo que eu vou trazer agora, Carla, inevitavelmente as mulheres que já têm filhos se culpam e as que estão pensando em ter filhos acabam recuando um pouquinho da maternidade, tá? Porque assim, tudo o que uma mãe vive enquanto o bebê está dentro da barriga dela afeta a criança, tá? Nesses 13 anos de trabalho, eu poderia trazer inúmeros casos para vocês, mas eu acredito que são casos muito fortes Ui. essas mães terem uma consciência de como que, de fato, tudo o que se vive enquanto a criança está na barriguinha afeta de alguma forma e outra. Porém, o mais importante, Carla, é que essa mulher precisa ser feliz. Ok. Essa mulher precisa se permitir viver essa maternidade em plenitude. Ela precisa se conectar com o bebê. Uma das coisas que eu recomendo é colocar as mãos sobre a barriga, falar com a criança, por exemplo. Digamos que eu seja uma mãe que descobriu que está grávida fazem 3 semanas. Uhum. É um minúsculo, pequeno feto que tem ali de 3 semanas. Mas já está sentindo tudo que essa mãe sente. Já está gravando na memória, né? No campo morfogênico, como o nosso autor Bruce Lipton, o Rupert Sheldrake, essa nova ciência anatômica traz para gente, né? A questão da epigenética. Essa nova genética já está nos mostrando que sim, tudo que a nossa mãe viveu afeta as informações do nosso DNA, tudo que a nossa família viveu afeta o nosso comportamento. Isso não é mais esquisitice, já é uma ciência, já tem uma comprovação, e o nome dessa ciência é epigenética. Ou seja, se na minha família eu tenho pessoas que viveram maternidades extremamente complicadas, aquelas gestações em que a mãe teve dificuldade, teve que ficar de repouso, né? Dificuldade com gerir aquela criança na barriga, no ventre, existe uma probabilidade, uma tendência dessa mãezinha que é essa nova geração que quer engravidar, sofrer os efeitos desse DNA, dessa ancestralidade. Como que a gente resolve isso? Essa mãe pode iniciar que são focalizações conscientes em que ela vai sentada na sua cama, no seu quarto, ela inicia fazendo uma respiração, fechando os olhos, se conectando com o corpo dela, percebendo ela no mundo, mostrando o desejo que ela tem de gestar uma criança, de cuidar de uma criança. E ela pode começar imaginando os seus ancestrais atrás dela como uma grande árvore da vida, Uhum. esse pai, essa mãe, esses avós, o pai do pai, o pai da mãe, e assim ela vai indo
até a 17ª geração. Ela dá para acessar esse campo de uma forma muito bonita. E ela diz, olha, olhos fechados, né? E eu vou estar dizendo, querida ancestralidade, eu decidi cuidar de uma criança, eu decidi ser mãe. E eu escolho uma maternidade que funcione para mim. Eu escolho uma gestação que funcione para mim. Eu escolho ter saúde plena nessa maternidade. Eu escolho que essa criança tenha saúde plena no meu ventre. E eu escolho que tudo corra da melhor forma possível. E eu faço isso em homenagem a vocês, que tiveram grandes dificuldades ao gestarem seus filhos. Esse é um movimento sistêmico que o grande autor mundial Bert Hellinger nos traz como uma possibilidade de mudarmos a informação que ficou no nosso DNA e que pode, de alguma forma, ditar as regras do comportamento daquela gestação ali, né? Não de Mesmo interferir, não é? Interferir. interferir. Então, mesmo aquela mãe sendo uma mulher extremamente saudável, extremamente lúcida, de repente, ela se vendo grávida, ela pode sim enfrentar dificuldades que estavam adormecidas como uma informação naquele ácido ribonucleico, naquele LNA lá, naquela ponte, Uhum. é uma informação que estava ali e de repente dita a regra. Obviamente que, Carla, aí eu preciso deixar isso claro para as mulheres, tá? Essa regra só vai se ativar porque o meio ambiente desta mulher propicia o trauma e o drama. Se é uma mulher que vive uma vida autêntica, ela é feliz, ela está vivendo a vida dela, não a vida que a mãe dela projetou para ela, ou a vida que o pai dela projetou para ela, essa mulher vive o processo de autenticidade. Obviamente, aquela informação está lá, mas ela não é ativada. O meio ambiente define o que vai ser ativado ou não as informações do nosso DNA. Então, aquilo que me estás a dizer, Jacqueline, é que o meio em que nós vivemos e como é que nós nos posicionamos na vida poderá nos ativar aquilo que está no nosso ADN e que vem, que nós chamamos popularmente hereditário. Ah, não, o meu pai já fazia assim, a minha mãe já fazia assim. Isso só nos acontece, só há uma repetição de comportamento se nós tivermos comportamentos que ativem essa parte genética, que ela está lá, guardadinha, mas nós temos de ter comportamentos para ativar essa informação, no fundo. Bravo. Se não tivermos, ela passa e nada nos acontece. Despercebida. Ok. Despercebida, ok? É só para Tá. simplificar aqui assim. Exato. Então, Jaque, como que eu descubro se eu estou ativando ou não? Observa a tua família. Observa aqueles comportamentos do teu pai, da tua mãe, aquela mentalidade que eles têm, o que eles pensam da vida. Observa até os gestos, Carla. Como essa mãe se alimenta, como ela come, como esse pai come. Né? Eu tenho hoje 30 anos, estou escolhendo ter filhos. O que eu lembro de como a minha mãe cuidou de mim? Uhum. Eu, Carla, fui descobrir com 33 anos que a minha mãe não me deu banho. E banho, cara, dar banho no teu filho é um momento de muito amor. E Muita além, ligação. assim, mas o principal não é a ligação e nem o amor. É o nível de coragem e confiança que vai ser enviado, alimentado naquele bebê, que ele Uhum. vai usar depois para, aos 40 anos, fazer uma nova profissão, aos 50 anos, fazer um divórcio e casar de novo, aos 60 anos, fechar uma empresa e abrir outra, aos 80 anos, iniciar a fazer uma aula de inglês, aos Tocar 90 piano. anos, aos 90 anos, escolher fazer um recorde mundial de natação, de mergulho, ou seja, do que quer que seja. Inicia em como aquela mãe, corajosamente, mesmo com medo de afogar aquela criança, ela pega aquela criança e ela diz: eu sou tua mãe, eu dou conta de você.
Eu vou aprender a dar esse banho em você, a mamãe tá aqui, e a troca de olhar, Carla, que acontece daquele feto com aquela mãe, acontece um download de íris para íris, ou seja, direto na onda teta cerebral, Uhum. diz, aquela mãe feliz e autêntica, dando banho no seu filho, ela diz, energeticamente isso, tá? Semanticamente. Eu vejo você, a vida é linda e eu vou cuidar de você. É Aquela uma criança, relação de é, força, de confiança. força, confiança. Aquela criança que tem aquela mãe que tem medo do banho, medo de pegar na criança. Ai, porque eu não quero afogar. Essa mãe já viveu isso com a mãe dela. E é esse comportamento repetitivo que a gente tem que ir lá e quebrar, né? Eu sou uma mulher que eu sou a quinta geração de mulher que não deu banho no seu filho. Quem dava banho era a ama de leite, era a babá, era a Sim. tata, né? Era ela que dava banho, Era a por quê? avó, tinha mais experiência. Exato. Então, ali eu passo para o meu filho uma informação de que, mesmo a vida sendo difícil, a gente tem sempre a passagem para resolver os problemas, porque esse é um atributo de fato do nosso ser, da nossa alma. A nossa alma, nós somos seres encarnados, porque de fato a nossa alma ela é alegre. Esses três atributos são atributos de alma. Jacqueline, peço-te desculpa. Repete, porque parou a imagem. Repete os três atributos que Ah, parou. tá. Então, a nossa alma, ela tem 15 atributos, mas Ok? três desses 15, eles entendam que a alma tem. Ela é vencedora, ela é alegre e ela é criativa. Ou Ok. seja, eu nunca dei banho numa criança, mas eu tenho criatividade. Eu Ok. vou descobrir o paninho, né, que é a técnica da fralda. Tu Uhum. enrola uma fraldinha, eu até peguei uma toalhinha aqui para mostrar para vocês, tá? É verdade. Então, imaginem que isso aqui é uma fraldinha e eu sou um bebezinho, nasci agora e a minha mamãe vai me dar banho. A minha mamãe vai colocar aquela fraldinha assim em mim. Os meus braços, a fralda normalmente é um pouquinho maior, né? Sim, sim. Aquela fralda vai cair nos bracinhos daquela criança, que vai evitar o reflexo de opistótono, que é um reflexo natural da criança. Esse reflexo é importante para ela desenvolver depois a motricidade, o lado motor dela. Ok. Então, essa fraldinha vai trazer uma segurança, um aconchego para aquele bebê que acabou de sair do ambiente, que era na barriguinha da mamãe, que era completamente seguro pela placenta, né? E pelo líquido amniótico e pela o saco amniótico. Então, a criança, mesmo se espichando completamente na barriguinha da mãe, ela estava Segura. segura. Agora ela sai da barriguinha da mamãe e para ela tudo é novidade. Então, o reflexo eu chamo, não gosto dessa palavra opistótono, porque é o nome de quem identificou o reflexo, mas eu Uhum. gosto muito do reflexo da novidade. Tem uma novidade, a criança, ela se espasma, né? A gente consegue, com essa técnica da toalha, pegando a criancinha pela nuca, junto com a toalha, ó. A toalha Sim. vai aqui, a Dá-lhe mamãezinha aconchego. aqui, e vai. A criança vai ficar calminha, aconchegada, e ela vai ter um banho muito gostoso. E essa sofrer a sensação daquele deslize que dá na pele da criança pelo o emoliente que ela está usando ali, o sabonete. Ok. Então, a fraldinha vai usar essa mãezinha ficar segura e o bebê também, tá? Então, o banho traz segurança e coragem. Ok. Essa mãe que decide fazer um filho, ela tem que se perguntar algumas coisas antes de pensar em engravidar. Eu costumo dizer que tem mulheres que são incompatíveis à maternidade, e eu sou uma delas, tá? Eu tenho duas filhas, uma delas, eu fiquei 15 horas em trabalho de parto e eu não consegui parir a minha filha por parto normal, porque eu cometi um erro gravíssimo, que foi não ter uma doula me acompanhando.
uma doula competente. Aqui no Brasil, a gente tem uma profissão que se chama doula. E o que é uma doula? Ela é uma profissional que acompanha o parto. Ela Aqui em pode ser Portugal, aqui em hã? Portugal é parteira. Parteira. Pois então, Pronto, no é a mesma Brasil é coisa. doula, Ok, né? Ela pode ou não ser uma enfermeira, ok, ela sim. pode ser uma dona de casa que fez a formação de doula, Uhum, tá? sim. Muitas vezes são as que mais são amorosas com as mães, as Uhum, que não têm mais muita fixação da técnica, né? sim. Muitas vezes alguns profissionais se fixam demais em algumas regras e acaba atrapalhando bastante. Então a doula acompanha aquela mãe, ajuda ela nas contrações, ajuda nos exercícios. Quando aquela mãe está no ápice de dor, aquela doula tem técnica para ajudar aquela mãe, né? Principalmente a mãe, Respiração, dependendo da idade. de Exato. confiança, de calma. Uhum, Isso aí. Então, eu recomendo aquelas mães que, na minha família, por exemplo, a minha mãe, eu fui a única que nasci de parto normal. uhum. E olha o histórico da minha mãe. Ela perdeu 2 filhos. Ela teve o primeiro, perdeu, teve a minha filha, a minha irmã mais velha, teve mais um e perdeu, e depois eu. Ok. Então, olha a dificuldade dessa mulher Ter uma de criança, ter crianças. ter uma criança, né? É difícil. Então, é difícil ter uma criança. Maternidade é difícil para, né, naquele sentido ali. Eu fui a única que fiz parto normal. Eu, quando comecei a ter que descobrir como eu nasci, como a minha mãe cuidou de mim, como foi para mim, eu já sabia que quando eu decidisse ter filho, eu ia ter que liberar algumas memórias do meu DNA. Ok. Por isso que é importante a liberação do trauma, né? É Uhum, importante as pessoas procurarem um profissional que seja especialista em liberação do trauma, porque é muito fácil retraumatizar uma pessoa tentando liberar um trauma. É muito simples, é a linha da retraumatização e da liberação é um uhum. fio de navalha. Então, o profissional tem que ser um profissional que se dedicou muito tempo para aquilo ali, que entende palavras teta, por isso que eu fui buscar formação em terapia na teorética. As Ok. pessoas me perguntam muito, para que tu foi fazer terapia na teorética, Jaque? Porque dentro da terapia crânio-sacral, para a liberação do trauma, Carla, a gente precisa entender muito de Gestalt, tá? Ou de terapia de Gestalt. A gente precisa entender de palavras que são palavras teta, que são palavras amplas, abertas, em que eu consigo ajudar o meu cliente a liberar o trauma, sem fazer uma retraumatização com a palavra que eu estou usando, que pode ser equivocada para aquele momento. Para aquele momento, sim. E nessa formação de terapia na teorética, que foi super densa, uma formação de 8 dias, das 8 da manhã às 8 da noite, Uhum, a gente aprendeu somente o uso de ondas teta cerebral e palavras teta, ok. né? Então, é importantíssimo na hora de facilitando uma pessoa para liberar o trauma, que se a palavra correta que vai ser usada ali, porque muitas vezes é o silêncio total, Uhum, ok. tá? Então, essa mãe que decide ter um filho, o que ela Uhum. precisa se perguntar antes de ter uma criança? Eu nasci para ser mãe? Como é que eu sei já que se eu nasci para ser mãe ou não? Bom, a tua benevolência e a tua dedicação aos outros é gigante, tá? É gigante. Esse quesito eu tenho, Carla, que eu tô assim, ó, com caixa sobrando. Aí qual é o problema dessa primeira habilidade que uma mãe tem que ter? Essa mãe precisa saber dizer não. Essa mãe precisa saber conduzir essa criança a limites para essa criança. Mas para, a partir da imagem dela, ela ensinar a criança. O que eu mais ouço aqui na escola e nas pessoas que nos conhecem, que conhecem a nossa família, Carla e Jaqueline, que tipo de educação tu dá para as tuas filhas? Elas são muito diferentes. Eu já tive episódio, Carla, de estar numa pracinha, brincando, né? Tava Uhum. levando minhas filhas na pracinha, e de repente para uma mulher do meu lado, fica parada, e eu olhei para ela, cumprimentei, continuei olhando as gurias brincar. De repente aquela mãe me olha e diz assim:
tudo bem, tudo bem. Tu se importaria de me passar o contato dos professores das tuas filhas? E eu olhei para ela e disse assim: que professores? Eu não entendi. E ela, dos professores das aulas extras que as tuas filhas fazem. As minhas filhas tinham mais ou menos 4 aninhos, tá? Sim, Olhei para ela e eu disse assim: as minhas filhas não fazem aula extra de nada, absolutamente nada. Feia para mim, como quem não acreditou no que eu estava dizendo. sim, E aí sim. eu senti isso dela e eu disse: querida, olha só. Se tu me permite, já que tu pediu uma ajuda, ela quem eu era, a minha profissão, o que eu fazia, expliquei para ela os anos de estudo que eu tinha. E eu disse: olha, uma criança de até 4 anos não tem que fazer aula extra de nada. Ela tem que brincar, ela tem que comer, ela tem que comer papel, ela tem que se pintar de tinta, ela tem que abrir tinta guache, botar tinta guache na boca, cuspir a tinta guache porque é ruim. Ela tem que viver. Porque até os 4 anos de idade, Carla, é onde começa a formação do ego na criança. É onde a criança começa a entender a alegria da vida ou a tensão da vida. Então, quando tu pega aquelas crianças que são filhas de mães extremamente controladoras, que a criança não pode nada, não pode fazer nada, tudo a criança vai morrer. Tinta guache vai intoxicar. Não, não vai morrer intoxicado, porque senão a tinta guache não ia nem para o mercado. Não ia nem ser vendida, né? Tudo não pode. As minhas filhas tiveram liberdade total, Carla, para subir em balanços. Vai ajudar com esse dedinho aqui. Da Hum. mesma forma como lá no banho, eu olhei para minha filha e eu disse: vai ser difícil para você e para mim, mas a gente vai conseguir. A gente vai finalizar esse banho com amorosidade e com muito sucesso. O mesmo sucesso que começou lá no banho, no primeiro dia de vida, ele continua lá no balanço, lá no escorregador, lá na pracinha, lá no brinquedo, lá na escada que a criança tem que descer. Então, eu disse para aquela mãe: as minhas filhas não fazem aula de nada. E aí ela disse para mim, Carla, algo que me dói demais, demais, que é assim: a minha filha é muito pateta. A minha filha não faz nada. Olha lá, ela não se mexe, ela tem medo. E aí, naquele momento, eu tive vontade de entregar o meu cartão, não para a criança, mas para a mãe. Para a mãe, para a mãe se tratar. Exato, porque na verdade quem precisava de mais coragem ali, olha ela Era a delegando mãe. algo que é para ela, para um profissional. Aonde tu bota a criança para ela aprender a vida, era isso que ela queria dizer, olha, quem é que Eu eu não sou pago? capaz. Existem pessoas que possam fazer este serviço por mim? Quem Podem é? educar a minha filha por mim, porque eu não sou capaz. Exato. Para quem que eu pago para fazer isso, né? É claro que, Carla, nesses momentos eu tenho uma opinião muito severa que para algumas crianças seria melhor que tivessem sido conduzidas por tatas, porque as mães são completamente desequilibradas. Então a criança tem uma saúde melhor emocional porque foram cuidadas não pela mãe, mas pela tata. Uma tata Ok. saudável. Então também é altamente recomendado, né? Quando aquela mãe é uma mãe Deixa-me só muito esclarecer aqui. amorosa, Trata-se é avós. dependendo da avó, sim. Sim. Mas quando tu dizes tata, estás a falar da avó. Não, babá. Ah, estás a falar de babá. Pronto. É só para esclarecer porque as pessoas podem não perceber o que é tata. Ah, aí em Portugal falam babá? Babá, sim. Babá. Uma babá, uma profissional que tu contrata e que tu explica que tu quer amor, que tu quer presença, que tu quer carinho, que tu não nasceu para maternidade, mas que tu quis viver isso aí. Tu não gosta de perder teu tempo criando, cuidando da criança e tudo mais. Essa criança vai ter o amor, o afeto dessa tata, que vai ser dessa babá, que vai ser muito bem paga, né? Ah, não pode Enfim, ser tata, não faz mal. Agora as pessoas já né? perceberam. Não tens de estar a corrigir. Então, às vezes, Carla, é mais saudável, tá? Mais saudável. Não vou dizer que não é melhor aquela mãe ali ser autêntica, ser feliz. De fato, ela querer ter um filho, né? A segunda pergunta que essa mulher tem que se fazer eu estou à disposição de abrir muito mão de mim
até os 8 primeiros anos de vida dessa criança, mas muito, cara, tá? Sim. Que seria assim, eu não quero delegar o cuidado do meu filho para uma cuidadora. Eu quero cuidar desse filho. Mas eu tenho meu trabalho, eu tenho minha profissão, que eu não quero abrir mão. Eu quero um indivíduo saudável na adolescência. Sim. Essa mãe tem que se perguntar isso. O que que é verdadeiro para mim? É eu que vou cuidar? Eu terei que abrir mão do meu trabalho, pelo menos um turno, para conduzir essa criança. Meio turno eu coloco na escolinha ou contrato uma babá em casa, Tá. tá? Tem que pensar nessas coisas antes de pensar em fazer um filho, ok? Terceira pergunta que essa mãe tem que se fazer. É verdadeiro para mim conduzir uma criança? A minha felicidade está aonde? Porque antigamente nós fazíamos filho porque nós precisávamos povoar o mundo. Hoje não Exato. precisamos mais. O mundo está muito cheio já, né? E muito cheio de pessoas com muitos problemas emocionais que a gente precisa ajudar a organizar, a resolver. Hoje a gente tem um índice maior de pessoas que precisam de ajuda do que bons ajudantes. Sim. Então, quando a gente pegar, por exemplo, numa escola, né, a quantidade de crianças com dificuldade para estudar é muito maior do que a quantidade de cuidadores naquela sala de aula, né? Antigamente a gente tinha uma professora para, sei lá, 40 crianças dava conta. Justamente porque nesses primeiros anos as crianças não tinham aula disso, aula daquilo, aula daquele outra criança tinha que brincar. Sim. A criança ficava solta, vai brincar, né? Uhum. Hoje em dia mudou bastante, então a gente está enfrentando aí uma humanidade que é a era da dor, né? A humanidade que está vivendo uma guerra emocional muito grande, angústia, depressão, tristeza, síndrome borderline, síndrome do Sim. intestino irritável ou síndrome de Crohn, enfim, CIDs aí eu poderia citar vários, né? Significa que nós estamos vivendo uma sociedade cindida. Aquela mulher que não deveria ter filho fez filho porque o marido queria. Porque a mãe queria ver a filha, queria neto, Ou porque fica bem na sociedade. porque fica bem na sociedade, eu sou vista, tem filha? Não tem, né? E aí eu abri mão de mim, eu rompi o meu projeto da vida, eu não queria ter filho, mas eu faço filho. Aí eu Para os coloquei lá outros. Para os para os outros. outros. Eu coloquei lá no mundo 2, 3 crianças que no futuro vão se tornar pessoas extremamente perdidas, porque já nasceram, não deveriam ter nascido, né? Infelizmente. Infelizmente. Então, hoje em dia é muito melhor que as mulheres pensem bem, porque é difícil, não dá para controlar. Uma criança que não dorme, não tem receita de bolo para aquela criança dormir, a não ser aquela mãe ser Uhum. altamente feliz no trabalho, altamente realizada no seu casamento. Uma mulher que não se estressa com o marido, que deixa o marido livre. Aquele homem é livre, ele joga o futebol dele, ele tem as coisas dele, ele tem a vida dele, ela tem a vida dela. E eles têm aquela babá lá, que ajuda a cuidar da criança. Aquela criança vai dormir a noite toda. Agora, uma mãe que tem qualquer mágoa com o marido, acha que nunca, por exemplo, coisas comuns, né? Cara, ele me ajuda muito pouco. Ele não isso, ele não aquilo. A mulher tá sempre insatisfeita com alguma coisa ou outra, Carla. Essa Sim. insatisfação é um campo de vibração que a criança capta e a criança já começa a tentar resolver para a mãe. Só Ok. que a forma que a criança faz isso é não dormindo. Ela tenta ajudar, porque ela quer alguém que a criança fique em alerta. Uhum. Ela fica em alerta e ela não dorme. Fora o acontecimento dos saltos que acontecem, de saltos de desenvolvimento que acontecem com essa criança. Em toda criança que está em salto de desenvolvimento, essa criança não vai dormir, porque aquele cérebro está a mil. Ela agora está aprendendo a andar, depois vai nascer dente. Quando terminou de nascer um dente, já está vindo a raiz do outro. Sim, exato. Então, olha quantos dentes tem para nascer, olha quanta crise teu filho vai ter.
Cada dentinho, Carla, que nós temos está conectado a uma emoção e a algum órgão no corpo. Então, às vezes, nós temos 2 dentes que é conexão com o fígado, incisivos, conexão com tal órgão. Existe uma formação dentro da terapia neural, que é para profissionais da saúde, principalmente fisioterapeutas, dentistas, tá? Que é incrível, em que a gente já tem o mapa da emoção com o arcada dentário. Ok? Então, nascendo aqueles dentes, aquela mãe também tem que dar o suporte seguro para aquela criança. Então, assim, mamães que sofrem de insegurança. Eu vou fazer um pedido para vocês, meus amores. Deixa eu te ajudar, me procura ou procura um terapeuta que te ajude a ressignificar os teus medos. Né? Vai lá fazer uma liberação do trauma, daquilo que te deixa temerosa com a vida, porque não vai ser fácil para ti cuidar de uma criança pelos teus medos. Os teus medos, o teu medo de enfrentar a vida. Porque esse medo vai passar para a criança. E ela vai ser um adulto com medo. E há E de passar para a alguém outra tem que geração tratar e isso, assim né, cara? sucessivamente. E vai ser um adolescente, uma criança com medo, vai ser um adolescente com medo, vai ser um adulto com medo, e depois a vida não anda. Não anda. Não Então, anda. tu imagina, Carla, aquelas pessoas que são potenciais nos negócios, por exemplo, para investimentos. Você é um exemplo, Carla. Você é uma advogada, tu tem os teus negócios imobiliários, tu está nessa tua altura da tua vida se aventurando nas terapias alternativas para mostrar para as pessoas o quanto que a expansão de consciência é fundamental, para que Exatamente. nós tenhamos uma sociedade mais humanista, uma sociedade mais em ordem, que acaba batendo lá no teu direito, na E a tua, formação base. né? É. Você, como advogada, contribuindo para as pessoas, porque no final, o que é que tu está diminuindo? A quantidade de processos na tua mesa. Ou na mesa dos Entendeu? advogados. Exato. Na mesa dos advogados, na mesa dos juízes, alguns não vão ficar felizes, porque algumas profissões precisam do doente para que haja mais dinheiro, né? Mas se a gente parar para pensar que eu prefiro ter muito dinheiro na minha conta ou viver um pôr do sol maravilhoso e saber agradecer a vida. Eu preciso ter muito dinheiro na minha conta ou ter um corpo saudável sem dor, sem problema, sem tumor, sem doença, porque eu sou grato pela vida, eu executo o meu trabalho da forma que dá. Isso tudo começa na gestação. Um indivíduo que tem essa mentalidade, eu tive a pior das gestações possíveis. Não foi à toa que eu me especializei em liberação do trauma. Eu fui buscar terapia crânio-sacral, profundamente Peter Levine, terapia anateorética, reprogramação biológica, ciência do início da vida, comunicação não violenta, PNL, programação neurolinguística, Bert Hellinger com constelações familiares e física quântica. Tamanhos traumas eu tive. Tamanho Ferramentas massacre eu... que desbloqueiam traumas. Exato. Então, assim, a maternidade é linda. Demais, demais, demais. Um filho transforma uma mulher. Um filho fortalece os dons do pai e da mãe. Ou não. É simples assim, é 50%, 50%. Porque se é para você, vai fazer bem para você. Se não é para você, ali tu iniciou um grande problema que tu vai ter que ter ajuda de um profissional para conseguir conduzir bem, né? Então, eu disse o meu caso. Eu sei que eu não nasci para ser mãe. E eu tenho 2 filhas. E eu descobri isso em psicoterapia de autenticação, para eu poder me entender, me conhecer. Porém, conduzo esse projeto de uma forma com excelência, dou sempre o meu melhor, porque esse é a minha maior habilidade. Tudo aquilo que eu pego para fazer, eu quero fazer bem feito, Bem feito. né? Eu me esforço para fazer bem feito. Então, já que eu fiz, amo, cuido, brinco, me divirto, né? Tenho muitos momentos com as minhas filhas
Por isso que eu tenho a evidência de pessoas vindo e dizendo, olha, elas são diferenciadas, elas são diferentes. Não que elas não tenham grandes defeitos para resolver. Elas têm, Claro, sim. né? Sempre vão ter. Mas nessa escala evolutiva, de noite, por exemplo, quando eu vou ler livros para elas dormir, eu leio livros de Antônio Meneghetti, que é o criador da ontopsicologia. Elas entendem sobre monitor de deflexão, elas entendem sobre ensiôntico, por exemplo, que são conteúdos bem específicos que, teoricamente, não é para uma criança ler. Quem disse que não? Sim. Porque ali tem um cérebro fantástico que capta absolutamente tudo até os 7 anos da idade, porque a criança está vivenciando a onda teta cerebral. Uhum. Então, tudo que aquela criança vive de experiência, ela pode depois fazer fenomenologia, Sim. né? Outra Repete questão lá, sobre a pode fazer, repete, porque parou a imagem, não, eu não tenho dito nada, mas isto de vez em quando para. Anda só um bocadinho para trás, que a criança pode fazer? a criança depois na adolescência, ela vai fazer fenomenologia É daquilo que isso que foi alimentado não se nela. ouviu, ok. É. Então, assim, aquela mamãe que conversa com aquela criança até os 7 anos de idade, como se ela fosse um adulto, mas sem cobrar excessivamente, porque a mãe tem que cuidar do superego, tá? Ok. Então, aquela mãe que é tudo não pode, tudo não dá, castra, 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 castra a criança, essa criança vai ter sérios problemas. Então, tem que deixar a criança livre para brincar, livre para viver, livre para quebrar o copo, livre para sujar a cozinha, livre para pegar o ovo, quebrar o ovo, cair no chão, ah, vamos lá limpar o ovo, não tem problema. A criança tem que viver o máximo de experiência divertida até os 4 aninhos da idade. E dos 4 aos 7, ela tem que reforçar aquilo que ela viveu. Brincar mesmo, cara. E é importante que esses Eu, cuidadores brinquem com ela também. exato. Eu costumo dizer que se eu fosse mãe agora, outra vez, educava os filhos completamente diferentes. Porque eu tenho consciência neste momento que fui um bocado castradora, que não, portanto, não tinha a consciência da importância de deixar sujar, de deixar viver, eu era controladora, castradora, que depois isso projeta-se nas personalidades que eles têm agora como adultos. É, E não sei, aquilo que eu vejo atualmente é as mães muitas vezes estão, e acho que, que aquilo que tu disseste, a pessoa tem que perceber se a maternidade é para mim, porque se for para mim vai-me fazer bem, se não for para mim vai-me fazer mal, e não tem mal nenhum não ser mãe, porque exato, a felicidade não passa por ser mãe, não passa por casar, a felicidade passa por eu viver a minha essência e o que é que eu vim cá fazer, e viver o meu propósito de vida, seja ele qual for. Mas a sociedade, a família, cobra muito. Já tenho 32 anos, já tenho 33, tem que ser mãe, que tem que ir a correr ser mãe. Não, porque isto é uma responsabilidade exato. muito grande por criaturas no mundo, pessoas no mundo, que é para serem felizes, que nós queremos que nossos filhos sejam felizes, não é? E portanto, nós temos que ter muito bem a consciência, como tu disseste, e a fazer a pergunta: a maternidade é para mim? E eu também te digo assim: eu nunca fui daquelas pessoas que viveram a maternidade. Se calhar a maternidade também não era para mim. E se calhar eu fui mãe porque era costume ser mãe, chegou à altura de ser mãe. Estás É a ver? isso aí. Porque eu nunca disse, eu nunca tive assim um desejo de ser mãe. Claro que quando Hum, nasceram, eu cuidei, tratei, fiz o melhor que sabia e pronto. E estou muito orgulhosa dos filhos que já são 2 adultos. Mas nunca tive aquela coisa da maternidade que muitas mulheres dizem, eu não tive. Eu, se calhar, se o meu exato, caminho não fosse a maternidade, tudo bem. Se eu não tivesse um pai, um marido que quisesse ser pai, se calhar não teria ter filhos. Mas está tudo bem, está tudo exato, certo, está tudo certo. exato. Então, olha, Ah, já, último recado para dizermos aqui às futuras mamães, ou futuras mães, que se estão a preparar para ser mãe, que estão a pensar. Assim, que recado é que tu davas? eu acho que seria, Carla,
Ou o conselho que tu É, dá. eu acho que seria assim, ó. Primeiro, descobre se de fato a maternidade é para você. Segundo, por favor, não se culpe por nada que aconteceu ou que acontecer. Saiba que hoje em dia nós temos técnicas maravilhosas para que a gente consiga reorganizar aquele indivíduo e colocar ele no seu ponto de alegria e de felicidade. Graças a Deus. As nossas mães, por exemplo, não tiveram isso, Sim. né? Então, hoje nós temos muitas técnicas maravilhosas, profissionais competentes. O mundo evoluiu bastante. A gente tem tecnologia hoje avançadíssima para ajudar, né, nesse sentido. E a culpa, eu acho que ela não deveria ter nenhum lugar no coração da mãe. Mãe nenhuma deveria se sentir culpada, porque a culpa, ela tira da mãe aquele olhar verdadeiro dela se responsabilizar e dizer assim, ah, poxa vida, eu fiz tudo errado mesmo. Meu filho, eu sinto muito. Aquele eu sinto muito sincero. Sincero. E olha para aquele adulto já. Imagina, eu posso ser uma mãe com 67 anos e eu tenho meus 3 filhos, 4 filhos, 2 filhos com sérios problemas emocionais. É óbvio que esses problemas emocionais dos meus filhos são eu. Reflexos dos meus. Exato, né? Então, às vezes, vale a pena olhar para aqueles filhos não como uma vítima, tá? Não como uma vítima, mas como uma deusa, como uma grande que conscientiza e diz assim: olha, eu fiz muita coisa errada mesmo. Eu acho que vocês têm que se tratar, busquem profissionais competentes, porque vocês tiveram uma infância terrível, uma gestação terrível. Procurem avançar e se liberar disso para que vocês consigam ter felicidade na vida, porque senão não tem outro jeito, né? Eu acho que o recado que eu deixaria é assim: a maternidade é maravilhosa, mas é de fato para quem deseja isso como um projeto de vida, né, Carla? Porque a mulher pode pegar esse dom que ela tem e colocar nos negócios, por exemplo, eu amo atender empresas e empresários, e eu acho que tem mulher que tem uma potencialidade enorme para o trabalho Sim, e que elas podem construir e edificar a sua vida no trabalho, né? Que trabalho. não necessariamente ser mãe é algo que vá mudar alguma coisa, né? Ela pode fazer nascer uma empresa, por exemplo, fazer nascer um produto, Projeto, seja o que nascer for. um serviço, que não deixa de ser um filho também, né? Exatamente. E não ser mãe, não, a pessoa não é menos mulher por não ser mãe. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. De fato. Não é? E porque há essa, É porque socialmente, pelo menos aqui em Portugal, claro que hoje em dia cada vez menos, mas ainda ouvimos muito em que as pessoas dizem que as mulheres acham que não são plenamente mulheres se não experienciarem a maternidade. E não é assim. Não é assim. E olha, nós não falámos sobre isso, mas é que eu acho que este tema é muito, muito interessante e acho que tinha que se ter mais tempo a aprofundar alguns aspectos. E se tu achares bem, eu acho que é um tema que no futuro, que podemos voltar a ele mais tarde. E deixar podemos. aqui um convite a quem nos vai ouvir, a quem nos está a ouvir, para colocar questões, porque podemos fazer uma gravação ou uma live a responder questões específicas, porque podem surgir questões para futuras mães e eu sei que tu estás disponível, até se pode fazer, de responder questão a questão. E repetirmos e voltarmos a este assunto, porque já estamos aqui há algum tempo e não se esgotou, longe disso, longe disso. Mas pronto, acho que podemos repetir e convido as pessoas para colocarem questões que se preocupam, estão a iniciar, estão a pensar ser mães, ou já são mães mesmo e que têm crianças pequeninas e que têm alguns desafios. E pronto, por colocar aqui alguma questão. Eu vou deixar os teus contactos, vou deixar informação tua para que as pessoas também diretamente possam procurar por WhatsApp, portanto, que é fácil, por Instagram também tens, portanto, é fácil chegar a ti e tu, como disseste há bocadinho e bem, estás disponível para ajudar, porque isto online é fantástico e maravilhoso, as pessoas em qualquer parte do mundo ajudam-se umas às outras. É, E pronto, e portanto, eu acho que podemos ir por esse caminho, passinho a passinho, e convidava as pessoas a deixarem questões, ou coisas que não perceberam e gostavam que tu aprofundasses um bocadinho mais.
que nós depois vimos outra vez e respondemos questão a questão. E pensámos novamente que temas dentro desta maternidade se pode aprofundar mais um bocadinho e voltarmos a falar. Jacqueline, muito, muito, muito obrigada. Obrigada por esta conversa, que foi linda e maravilhosa, e arriscares e apostares aqui no meu projeto, da minha criança que nasceu há umas semanas e que tem esse propósito, como tu disseste bem. Há muitas técnicas para além da medicina convencional, técnicas que não são convencionais, mas que ajudam muito as pessoas a serem mais felizes e a serem mais saudáveis. E este projeto tem esse propósito. Juntar terapeutas, juntar informação em que cada um vai identificando aquilo que faz sentido para si e vai se aprofundando. E pronto, e o céu é o limite e vamos ver onde nos leva. Jacqueline, muito, Ótimo. muito obrigada. Um grande beijinho. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não, Carla, eu acho que é perfeito. Acho que a tua ideia de continuar episódios é bem legal mesmo. E a gente pode separar para essas mães ali por setênios. Dá para a gente fazer vídeos separando por setênios o que acontece no primeiro, no segundo, no terceiro, como é que tu age, como é que tu fala, como é que tu faz. Exatamente. Dá para fazer algo bem legal mesmo, e é isso aí. Carla, muito obrigada pelo convite. Eu me senti muito honrada, muito feliz em poder contribuir, conta sempre comigo. E o pessoal que está assistindo também, fiquem tranquilos, porque não há problema que a gente não possa resolver. E independente da escolha de vocês, saibam que vocês têm apoio e que a vida nos ama, né? Uma A coisa que vida eu nos vivo ama. falando, E a estamos vida cá nos é ama. porque a vida nos ama. É, e é isso. Muito obrigada. Obrigada a todos. E só aqui para deixar de atar aqui um bocadinho o véu. A doutora Jacqueline Pigato vem novamente com outros temas e para novas conversas. Obrigada a todos e até à próxima. Obrigada.